Esse texto que o Senhor me revelou, pediu, orientado por Ele, é para tratar o que a gente chama de messianismo velado. Que nesse critério é buscado todos os atributos necessários e precisos para dizer ou eleger Jesus na condição de Cristo. E vocês vão entender comigo hoje como isso é feito. Mas há um detalhe importante por parte da crítica, que diz que quando nós elegemos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, e o temos por ungido de Deus e santo, que a igreja esteja impulsionada pelo desejo pessoal de nomeá-lo e glorificá-lo por intermédio dessa exposição do que ele viveu, do que ele cumpriu, daquilo que se cumpriu também na cruz, enfim, de que a atitude de dizer que é ele quem deveria vir, esse ato de eleição, que isso parta de uma religiosidade pessoal daqueles que se prontificam a isso. Há uma fé exclusiva por ele. Só que tem um detalhe, não é isso. Você não confessa Jesus porque você crê. Só. Você não o confessa porque você, me perdoem, o elegeu por estima, carisma ou convencimento próprio. A eleição dele existe porque ele cumpre as exigências do que foi dito e falado por Deus desde o princípio. Como detalhe maior do que eu vou falar hoje aqui. Não tem outro para indicar. Então há 3 pilares disso que eu estou falando aqui na cristologia, tá? Há 3 pilares importantes para entender e compreender por que crer nele. Primeiro ponto, que todo homem na humanidade tem que levar em conta. Se Deus ele tem um plano de salvação, e a gente chama isso de messianismo, tá? A indicação de quem será o Messias ou o Salvador tem que partir do próprio Deus, não pode partir do homem. Esse é o primeiro critério que o homem tem que respeitar na ciência da fé. Se Deus ele tem um propósito de salvação e também necessita de que alguém represente a esfera da mediação, tá? Ele tem que indicar, não a igreja, não o homem, porque isso não é religião. Não pode haver interferência filosófica no que diz respeito à indicação de quem irá representar a esfera da redenção e da salvação dessa humanidade. Tudo que a gente fala de graça e misericórdia, da parte de Deus para o homem, depende dessa esfera e dessa representatividade que eu estou te falando aqui. Pastor Daniel, eu não aceito esse ponto. Você tem todo o direito de não aceitar. Mas em compensação, ao mesmo tempo, você também assume consequências por rejeitar extremamente esse pensamento. Porque tomando partida e posição de querer dizer quem irá assumir a frente da representatividade espiritual, moral, redentiva da tua vida, é meio que um tiro no pé, porque você não consegue nem administrar o teu eu, quanto mais ainda a esfera de quem realmente vai lhe salvar. É como a sociedade agora nesse exato momento trata a religião. Ela trata a religião como se ela dominasse esse aspecto, como se ela tivesse direito e domínio sobre esse assunto. E o entendimento da teologia é o seguinte, meu amigo, você nunca vai falar sobre Deus se ele não te disser quem é ele. Entenda, você nunca vai poder transmitir sequer um conteúdo sobre ele, se ele não te revelar antes. Então se você está falando pelo poder da tua razão e da tua intuição, que força isso vai ter? Naquilo que você vai viver, as pessoas vão viver, tanto que a religião está fadada ao fracasso, a desistência e a ordem mundial que vem aí já põe fim à religião, porque foi trabalhado isso na vida das pessoas. A ficção. E ficção aqui para nós não gera testemunho, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto.
Se Deus ele tem um propósito de salvação e necessita de que alguém o represente numa condição mais que humana e melhor do que qualquer homem, esse candidato que Deus ele elegeu e indicou pessoalmente, ele precisa cumprir voluntariamente todas as exigências proféticas e todas as descrições desse ofício, e por mérito e honra própria, por capacidade própria. Ou seja, aquele a quem Deus prometeu ser o Salvador do mundo, ele não só deve ser indicado diretamente por Deus, como também ele deve cumprir tudo aquilo que Deus falou antecipadamente dele. Por isso chama messianismo profético. Então até aqui você chega na seguinte conclusão: você não aceitou Jesus de acaso, e nem sob pressão. Você aceitou porque existe alguma coisa por trás desse nome que chama a atenção, que agrega informações, que transmite verdades, que transmite certificados legítimos da recompensa de Deus, da redenção dele, e isso não pode ser tratado como uma mera experiência religiosa. E um terceiro ponto que o pastor, eu vou falar de tudo aqui, é que além dele dever cumprir as exigências do que foi dito dele mesmo, ele também deverá atingir a satisfação de Deus em tudo aquilo que ele faz, porque ele será colocado à prova e será analisado pelo próprio Deus se tudo aquilo que ele fez é satisfatório. A gente chama de satisfação vicária. Tudo que ele fizer agora, tudo que ele desenvolver agora a nível de obediência, ele vai ter que convencer Deus de que isso é suficiente para glorificar quem o elegeu e o enviou. E com base na satisfação, Deus o elegerá, o glorificará e o colocará numa esfera de eternização, como também testificação. Ou seja, tudo aquilo que ele desenvolveu, que ele cumpriu, Deus irá se dedicar extremamente para fazer progredir e testificar cada atributo e fundamento disso. Então o que acontece agora no messianismo de Jesus, ele não precisa da igreja para atestar quem é ele. Ele não precisa do homem para fazer progredir os seus atos, as suas verdades, os seus pronunciamentos e as suas previsões. Ele já faz por si só. Estão sustentadas nele, não pela igreja, e nem pelos homens. Como quando ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Estão sustentadas por ele. Então qual é a visão disso? Que Deus se dedica a fazer progredir a obra e a vida do Filho, porque ele atingiu a satisfação, como também a glorificação, e aquilo que ele desenvolveu aqui nessa terra está eternizado. Tudo que fala-se dele e do que ele pregou vai se cumprir. Cada letra, cada vírgula, cada ponto que ele falou sobre este mundo, sobre os homens, ou tudo que há aqui nessa terra, deve se cumprir por completo. Porque se não se cumprir, ele perdeu, ele fracassou. Não há testificação, não há glorificação, não há aprovação. Você entende o que está em jogo agora? O que está em jogo agora aqui é que se tudo que está aqui não se cumprir, não é ele. Agora se entendeu? Isso está muito acima da igreja, ou de qualquer pessoa, independentemente se você creia nele ou não. O que está em jogo agora é o plano, é a sabedoria disso, do que Deus desenvolveu pela vida do Filho. Em algum aspecto, se ele se contradizer, se ele errar, se ele perder, se ele falhar, o plano não funciona. Nós não temos um Salvador, nós não temos um indicado, nós não temos um eleito. E estamos à mercê do quê? Desse mundo que está aí fora e dos homens que governam aí, pô. Agora, no que essa igreja se respalda aqui? Na impecabilidade dele. Agora, dizer que eu estou nomeando ele como Messias por questão de desejo e experiência religiosa, isso é uma banalidade. Porque ele fala por si mesmo, e as suas obras pregam quem é ele.
Ele não precisa da minha fé para ser quem é Ele. Ele não precisa da tua crença, da tua escolha pessoal, para Ele ser Deus e ser Senhor. As obras dele o proclamam, e o que Ele fez e cumpriu já o glorifica, independentemente de nós.